Tudo começa em Adão. Deus deixou claro desde o princípio que ouvir e obedecer são essenciais. Adão recebeu instruções diretas. Ele podia comer de todas as árvores do jardim, menos daquela do conhecimento do bem e do mal. Agora me responde, isso é uma lei? Se é uma lei, ela é escrita ou ela é oral? A resposta é clara. Foi uma voz de Deus, uma instrução viva, ou seja, a base de toda a Torá oral. Isso mostra que, desde o início, a lei primordial é a lei oral. A lei escrita, ela nunca veio sozinha. Ela sempre estava acompanhada da voz de Deus, porque dá sentido e orientação. Sem essa voz, os mandamentos escritos poderiam ser distorcidos, incompletos ou até mesmo incompreendidos. Quando avançamos para Abraão, percebemos como a fé e a obediência caminham juntas. Ele é o exemplo de que a fé se torna uma obediência tão profunda que o próprio Deus dá testemunho a seu filho Isaque de cada um dos seus feitos. Lá em Gênesis 26:5, se você abrir aí, você vai notar que está escrito: porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou os meus mandamentos, os meus estatutos e as minhas leis. E é neste ponto que ocorre um problema para os teólogos de plantão que defendem que não é preciso cumprir as leis e mandamentos nos dias de hoje, porque Abraão viveu antes da lei, portanto não precisava cumprir a lei. Porém, esse é um argumento fraco, raso e ignorante quanto às fontes históricas, bíblicas e arqueológicas, além de ser desprovido do mínimo de conhecimento básico da cultura judaica. Nesse versículo, ele desmonta a ideia de que Abraão só tinha uma fé sem prática, porque mostra que ele seguiu exatamente a mesma estrutura que depois seria revelada lá no Sinai, como se fosse um rascunho, uma planta daquilo que foi revelado naquele monte. A voz, davar, os mandamentos, mitzvot, os estatutos, Hukim, as leis, Torot ou Mishpatim. É essa a estrutura. Eu te pergunto, então, como que pode Abraão ter cumprido toda a estrutura, todas as categorias das leis divinas, se nenhuma delas havia sido escrita ainda? A resposta é muito simples. Abraão, bisneto de Shem, filho de Noa, aprendeu tudo isso com o seu avô, Eber. E, inclusive, daí que vem o nome hebreu. Ele aprendeu de maneira onde a transmissão da lei foi feita de maneira oral. Toda essa lei foi feita oralmente, trazida oralmente para ele. Cada palavra aqui, então, tem um peso. A voz, o davar, é a instrução direta e pessoal de Deus. Os mandamentos, que são as mitzvot, são práticas que devemos cumprir. Os estatutos, os hukins, são aquelas leis que muitas vezes não fazem o menor sentido para o ser humano, mas nós obedecemos pela fé na autoridade de Deus, ou seja, simplesmente porque Deus disse que era para ser feito. A gente não busca entendimento lógico para isso. E tem também as leis, que são as Torot, ou Mishpatim, que são as normas de justiça e conduta ética. Ou seja, já temos em Abraão um rascunho de toda a estrutura, um esqueleto da lei divina, que é chamada de lei de Moisés. E uma grande prova disso foi quando ele ofereceu a Isaque, quando ele leva o seu filho para o altar, é uma expressão suprema de obediência a Deus. Dentro das categorias que nós vimos, isso é um mandamento, porque ele obedece a uma ordem direta de Deus. Também é um estatuto, um roque, porque não faz a menor lógica. Acabou de receber o filho de Deus, ter que matar, devolver, mas ele obedeceu pela fé. E, ao mesmo tempo, foi um davar, pois partiu diretamente de uma instrução de Deus. E mesmo que não seja uma lei social, uma Torot, por exemplo, esse ato mostra que cumprir a lei é viver uma fé radical e concreta. Por isso podemos concluir que a fé verdadeira se expressa em uma obediência real. E é aqui que entra a pergunta: Abraão foi salvo pela fé ou pela lei? Romanos 4:3 é um texto muito utilizado para comprovar que, o que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus e por isso lhe foi imputado como justiça. E no verso 13 diz: porque a promessa de que havia de ser um herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça e pela fé.
Só que esses textos mostram que a fé de Abraão foi reconhecida por Deus como justiça. Isso é imputação. E o que é imputação? Deus atribuiu a ele um mérito espiritual por confiar na sua palavra. Mas a imputação não é um passe livre, não pareceu um passe livre para Abraão desobedecer. Isso, na realidade, é a prova de que a fé genuína gera uma obediência genuína. Tiago ainda vai dizer assim: por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado? Quando ofereceu seu filho Isaque no altar? Em Tiago 2, verso 23, ele vai dizer assim: e se cumpriu a escritura que diz que Abraão creu em Deus, isso lhe foi atribuído por justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Ou seja, a fé sem obras é incompleta. A obra sem fé é vazia. E Abraão foi chamado amigo de Deus porque creu e obedeceu, e isso foi feito por completo, obedecendo e cumprindo e guardando a voz, os mandamentos, os estatutos e as leis do Eterno. Logo então, usar Abraão como exemplo para não cumprir as leis no dia de hoje é uma tremenda deturpação do que realmente aconteceu. E eu ainda digo mais. Isso demonstra que as pessoas que utilizam esse tipo de argumento não conhecem a Bíblia ou a literatura dos patriarcas. E mesmo que essas pessoas tenham lido, eles leram, mas não aprenderam. Foram apenas bons leitores. Daqui, nós chegamos até a entrega da Torá no Sinai. Ali, Deus revelou tanto a lei escrita quanto a lei oral, como é já seu costume. A escrita contém os mandamentos claros e registrados, mas é a lei oral que explica como nós vamos aplicá-los. Não são duas leis diferentes, mas dois aspectos da mesma instrução divina. É o coração, e o coração dessa revelação são os 10 mandamentos, que podem até serem vistos isoladamente de maneira errada, ou simplesmente escolhermos quais deles cumprir ou não, como se eles fossem descartáveis dentro da nossa arrogância de dizer o que podemos fazer. Eles são a coluna vertebral da Torá. São os alicerces que organizam e dão sentido a todos os demais 613 ou 620 mandamentos. Cada um dos 10 sintetiza princípios universais que depois são detalhados nos 613, que são aplicados em cada um dos aspectos da vida. Os 10 estruturam os 613. Eles são complementares, se complementam, e juntos eles vão somar os 620 mandamentos, formando um corpo único e indivisível da instrução divina. E negar parte é desrespeitar o projeto completo de Deus, pois é na obediência do todo desse conjunto, da escrita e da oral, que nós confirmamos a nossa fé e amizade com Deus. Quando vamos a Yeshua, ele confirma isso com todas as letras, dizendo assim, ó: se me amas, vocês guardarão os meus mandamentos. Está em João 14,15. Lá em Mateus 5,17, ele diz o seguinte, ó: eu não vim para revogar os profetas e a lei, adverte ele. Eu não vim para revogar, mas para cumprir. Porque, em verdade, eu digo para vocês, que até que os céus e a terra passem, nem uma coroa ou um iod, que são as menores letras do alfabeto hebraico, se omitirá da lei, até que tudo se cumpra. Então, se o próprio Messias não anulou a lei, por que nós arrogantemente faríamos? O apóstolo Paulo segue o mesmo raciocínio, dizendo, ó: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Está lá em 1 Coríntios 11. Se ele imitou Yeshua, que viveu em perfeita obediência à Torá, em cumprimento aos mandamentos, das festas, etc., também nós devemos imitá-los da mesma forma. É ele mesmo que reforça: anulamos, pois, a lei pela fé? De modo nenhum. Antes a confirmamos. Está lá em Romanos 3,31. E aí em Gálatas, o pessoal gera um problema, porque diz assim, ó: porque toda a lei é cumprida em um só preceito: amará o teu próximo como a ti mesmo, como se só devêssemos amar. Isso não significa que só precisa amar. Logo, como alguns tentam reduzir, o amor é um fio condutor da Torá, a intenção que dá ao cumprimento dos mandamentos. Mas o amor sem ação concreto não é amor verdadeiro. Logo, se a gente optar por só amar como um cumprimento das leis, não é preciso cumprir os demais mandamentos, como dízimo, justiça social, pureza, santidade. Tudo isso é lei. Escolhe cumprir essas coisas e não o restante? Não dá para escolher quais obedecer por conveniência ou por arrogância.
O amor, ele se expressa obedecendo a tudo o que Deus ordenou. E é aqui que a gente chega à raiz de uma questão. O que é o pecado? A própria Bíblia vai responder lá em Romanos 6, 23, que declara assim, ó, o salário do pecado é a morte. Em 1 João 3 e 4, ele define que todo aquele que comete o pecado transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Simples assim. Pecado é quebrar a lei de Deus, e se essa lei tivesse sido abolida, não existiria mais pecado. Por isso que ensina que a lei foi abolida, que só parte dela vale, ou que Yeshua já cumpriu em nosso lugar. E que Abraão, enfim, está distorcendo descaradamente as escrituras. Está sendo infiel, um falso mestre, correndo risco espiritual sério e ainda colocando outras pessoas nesse balaio. O próprio Zohar HaKadosh diz que o aluno que ensina antes de ter sido autorizado transgride e acarreta a morte. Davi, pelo contrário, nos lembra da beleza da lei. Ele diz, a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel. E diz também que o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Além disso, ele declara que o homem que medita na lei do Senhor dia e noite será como uma árvore junto a águas, firme e frutífera. E em Salmos 119, 100, ele ainda exalta dizendo assim, ó, quanto eu amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Tudo pelos teus mandamentos me fazem mais sábios do que os meus inimigos, porque eles estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque eu medito nos seus testemunhos. Eu sou mais prudente do que os anciãos, porque eu guardo os teus preceitos. Eu quero concluir com uma advertência. Ensinar sem permissão gera o pecado. E o pecado, como vimos, gera a morte espiritual. O Zohar HaKadosh, eu repito aqui, é claro ao dizer que o aluno que ensina antes de ter sido autorizado transgride e acarreta a morte. Ele diz isso sobre Levíticos, na porção Vaikra 10b. Portanto, não sejam irresponsáveis de ensinar o que não está escrito, colocar na boca de Deus o que ele não disse, ou apresentar um Jesus e apóstolos rebeldes que se rebelaram e criaram uma nova religião contra Deus e a sua palavra. A sua palavra é eterna e imutável. Os seus estatutos são perpétuos. Quem ensina diferente disso, que seja anátema, e que Deus nos livre de ensinar errado. Ensinar diferente é distorcer a palavra de Deus e é colocar em risco a tua própria vida espiritual e a vida espiritual de quem te escuta. Mas quem ama a lei de verdade, medita nela e cumpre, e encontra sabedoria, prosperidade e vida. Porque obedecer à voz de Deus é a essência de amar a Deus. É a essência de amar a Deus. Então, desde Adão até Abraão, de Moisés até Yeshua, até Paulo e até nós, a linha é clara. Fé e lei caminham juntas. A Torá escrita e oral são inseparáveis. E juntas nos ensinam a viver em obediência, fé e amor.